Join me, and together we can rule the galaxy as father and son. Quando a gente vai estudar história, política ou a formação sociológica, antropológica de determinado povo, especialmente quando se trata de uma potência, acabamos nos deparando com um conceito bastante interessante e que se faz presente em quase todas as grandes civilizações: o imperialismo. Hoje vamos investigar esse conceito para tentar entender sua importância no passado, no presente e provavelmente no futuro. Esse termo é normalmente utilizado no debate público como uma espécie de ataque no que se refere a certas posturas de atores internacionais. É objeto de crítica à Europa, aos chineses e, em especial, aos Estados Unidos da América. Essas são as versões atuais e maiores e mais famosas do imperialismo, mas também são uma pequena parcela das centenas de nações com comportamentos imperialistas hoje e ao longo da história. Afinal, a postura imperialista se faz presente agora, mas é também uma constante histórica. Imperialista é a nação dominante com políticas expansionistas de natureza de ganhos sobre uma nação dominada. Esses ganhos podem ser territoriais, econômicos, culturais ou religiosos. E não tem escala mínima, afinal, o imperialismo nasce quando o Homo sapiens se torna capaz de se organizar em grupos e de delimitar territórios e expandir esses territórios pelo próprio instinto de sobrevivência. Inicialmente, quando nossa história ainda era uma criança, o imperialismo era apenas uma tomada de território físico. Entretanto, ao longo do tempo, o imperialismo se mostrou um importante instrumento para o desenvolvimento de diversas nações até os dias de hoje, no que tange ao aspecto linguístico, artístico, literário e identitário, cultural. Mas é errôneo afirmar que o imperialismo é um aspecto intrinsecamente negativo para a vida humana. Vamos pegar uma fala interessante que exemplifica bastante a complexidade do tema. Certa feita, num passado recente, perguntaram para um dos mais importantes e poderosos líderes do século XX o que ele achava da Revolução Francesa de 1789. E a resposta dada foi a seguinte: pouco tempo se passou, cedo para tirar conclusões. Essa fala pertence a Mao Tse-tung e havia se passado mais de 150 anos entre os eventos da queda da Bastilha e a ascensão do líder comunista na China. Parece muito tempo? Para uma simples vida humana, como a minha, a sua, sim, é muito tempo. Então vamos esticar ainda mais a nossa linha do tempo. Vamos para um passado um pouco mais remoto. Começaremos nossa reflexão com uma civilização crucial para entendermos a história do imperialismo: a Grécia Antiga, nação cuja influência é fortemente sentida até hoje. A Grécia foi uma nação muito bem sucedida no campo militar, com conquistas das suas cidades-estado Atenas e Esparta sendo caso de estudo para academias militares mundo afora, com destaque especial para os relatos sobre os entraves com outra potência imperialista, o Império Persa, que são as famosas Guerras Médicas, e posteriormente com a ascensão do imperador macedônio Alexandre o Grande. No ethos grego está profundamente enraizada a ideia de tomada do território pela força, assim como a tendência a considerar o outro menos digno do poder. Nasce aí a ideia do bárbaro, que não fala minha língua, não entende meus costumes, portanto é menor que eu. Basta ler os poemas bélicos, a Odisseia ou a Ilíada, e perceber o quanto essas duas obras glorificam a guerra, o ethos do guerreiro e o povo heleno. Há mais coisas entre a Ilíada e os Transformers do que fica claro aos olhos desatentos do espectador. É, portanto, muito importante perceber o quanto a educação na cultura, língua, costume e ideias gregas, helenas, foi estrutural para esse povo e para os povos que vieram em seguida. Inclusive porque um indivíduo que, não sendo grego, mas que foi criado, educado dentro desses moldes, foi o responsável por levar a cultura dos gregos para o mundo conhecido na época. Esse cara foi o Alexandre. Quem deixa muito claro isso é Bertrand Russell em seu livro A História do Pensamento Ocidental. Com Alexandre o Grande, o mundo grego passou ao ataque. Em 10 curtos anos, de 334 a.C. a 324 a.C., o Império Persa caiu diante do jovem conquistador macedônico. Da Grécia à Báctria, do Nilo ao Indo, o mundo esteve por um breve período sob o governo exclusivo de Alexandre, que, embora para os gregos fosse um suzerano macedônio, se via como um portador da civilização grega.
onde quer que chegasse com seus exércitos, fundava cidades gregas regidas nos moldes gregos. Após Alexandre, o próximo grande povo a usar esses ideais e culturas como ferramenta de dominação foi Roma. Daí que surge uma lenda sobre a família da deusa Vênus e do guerreiro troiano Enéas, que teria ido para a Península Itálica e fundado os alicerces sobre os quais seria erguida a cidade de Roma. Esse relato consta na Eneida e narra o mito de formação de Roma a partir da mitologia grega, misturada ao mito local dos irmãos Rômulo e Remo. Para muitos, Roma é a filha gloriosa, herdeira que honrou e se tornou maior do que sua mãe Grécia. E isso talvez faça sentido, porque foi o império mais sofisticado em conquistas territoriais de seu tempo, com manutenção efetiva, governos locais em regiões que variam da Judéia, atual Palestina, Israel, até os limites do norte do atual Reino Unido, tudo como forma de conquista justificada por valores militares de expansão territorial para a disseminação de ideais econômicos e culturais. Roma levou guerra e violência para todas as regiões pelas quais passou, mas não foi esse o legado que deixou para o mundo. Em Roma nasce o pensamento republicano, o Senado e o importante Código de Leis que viraram referência para todas as escolas jurídicas ao redor do mundo, com a vigente Constituição brasileira inclusive bebendo diretamente da fonte. Isso sem contar que Roma foi o ponto-chave para a moral judaico-cristã, até porque a gente não pode esquecer que Jesus Cristo, civilmente, era um romano da Judéia. Então, o tempo passa e essa grande potência imperial entra em crise econômica. Crise territorial normalmente andam meio juntos. Roma se divide em duas porções, a ocidental e a oriental. A parte oriental nomeia uma antiga colônia grega, Bizâncio, capital desse novo império, que é o bizantino. Já na parte ocidental acontece um grande colapso, os territórios vão se desmembrando em um grande mosaico de pequenos reinos bárbaros. Isso é o início do que chamamos de Idade Média, período que começa com a queda de uma grande potência imperialista. A Idade Média constantemente é citada como a Idade das Trevas, especialmente pelos seus acontecimentos pouco importantes e pelo desenvolvimento pequeno em termos tecnológicos. Só que, em termos de guerra, a Idade Média foi cheia de efeitos. Ao norte do antigo Império Romano, povos com desejo de expansão e forte organização bélica e militar redesenharam a Europa. Esses bárbaros conquistadores foram decisivos para a criação de duas nações que misturam cultura romana e cultura germânica, a Inglaterra e a França, nações que se tornarão hegemônicas. A Inglaterra e a França são nações imperialistas no sentido mais estrutural há muitos séculos. A Inglaterra, por exemplo, nos apresentou ideais difundidos pelo mundo, como é o caso do liberalismo e o sistema político sólido que é a monarquia parlamentarista, sem contar com a Revolução Industrial, que é uma forma de relação econômica que perdura até os dias de hoje. A França não fica muito atrás não. Foi um dos impérios mais destemidos da história, sob a rege de Napoleão Bonaparte, com as famosas campanhas napoleônicas, campanhas extremamente celebradas que foram utilizadas de inspiração por líderes dos mais diversos espectros políticos, além de ter sido o Napoleão que mandou para o Brasil a nossa monarquia. Olha que loucura! Chegando agora um pouquinho mais perto da história do Brasil, uma pequena nação chamada Portugal inaugurou um período até então inédito para o que se entendia por imperialismo. Foram eles que começaram a explorar o mar como forma de ganho de poder e de barganha perante os mais poderosos rivais, como a Espanha, a França e a Inglaterra. A navegação portuguesa inaugurou uma era conhecida como a Era da Expansão Marítima, a Era das Grandes Navegações. E por que a expansão marítima foi tão relevante para a história? Porque foi justamente essa expansão que apresentou o apogeu do imperialismo na sua forma territorial. Embora existissem colônias no passado, como mesmo Bizâncio foi uma colônia grega, pela primeira vez, partes até então inexploradas começaram a ter recursos, explorados. Claro que não demorou para as nações mais poderosas que Portugal, como a Inglaterra, a França, a Espanha e a Holanda, aprimorarem suas frotas navais e repetirem o ideal português. Nessas colônias, mesmo tão distintas e distantes territorialmente, todo o imperialismo enraizado nessas nações conquistadoras, desde o passado arcaico, se torna um aspecto fundamental para a sociedade local e para a vida pós-independência. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Esses povos europeus
carregaram a postura imperialista que vem desde a Grécia Antiga, de alguma forma colocaram isso na alma de povos conquistados aqui das Américas. Olha que loucura! O imperialismo europeu está no sangue das sociedades coloniais e foram misturadas pelo convívio forçado de povos retirados de seus territórios com povos cujos territórios haviam sido ocupados à força. O imperialismo foi outorgado de forma violenta, mas também simbólica, no DNA de todos os povos colonizados. Tanto que o pós-colonialismo, mesmo nas Américas e na África, se tornou influenciado por esse imperialismo. Muitos problemas sociais e econômicos dessas colônias ficaram marcados pelo esgotamento econômico trazido pelo assalto das potências imperiais. Dito isso, vamos agora ver a colônia que vestiu melhor a camisa de potência imperial. E os Estados Unidos na América, até então um território de 13 colônias ligadas ao vasto Império Britânico, que declara sua independência. Os Estados Unidos declararam a sua independência em 1776, bebendo de uma fonte liberal e com ideais do chamado federalismo, com forte apelo nacional que estabeleceu os Estados Unidos como uma possível nação hegemônica no Novo Mundo, também dando um banho de loja na postura imperialista. A Bill of Rights de 1789, a Carta de Direitos, inaugurou uma era em que a liberdade se tornou uma palavra-chave para justificar a postura imperialista. E com sua liberdade, os Estados Unidos se tornaram uma máquina de guerra, bebendo da noção da expansão territorial para ganho do poder. Guerreou com a Espanha, com o México, além de derrubar e levantar governos por todo o continente americano, incluindo um paizinho chamado Brasil. Os Estados Unidos é a nação mais eficiente da história na imposição do imperialismo. E aqui nós voltamos para a frase de Mao Tse-tung. Talvez seja muito cedo para sabermos o real efeito do imperialismo estadunidense no mundo. Os Estados Unidos ratificou seu território no século XIX e foi extremamente competente nos outros campos do imperialismo a partir do século XX. E o mais louco de tudo isso é que os Estados Unidos bebem da mesma fonte que Roma bebeu, dos impérios antigos, assim como possivelmente os futuros impérios beberão dos ensinamentos imperialistas norte-americanos. Muito bom. Agora vamos tentar fechar essa reflexão aqui. A palavra imperialismo é uma palavra especialmente presente nos discursos mais à esquerda, mas não somente. Fato é que a grande nação comunista do planeta, a República Popular da China, é uma nação altamente imperialista também. Provavelmente é a nação mais próxima de sobrepor a hegemonia norte-americana do mundo. É uma nação competitiva que vem sofisticando sua cadeia de distribuição global para os seus parceiros comerciais se tornarem cada vez mais dependentes delas. E que vem investindo pesadamente nos últimos anos em tecnologia, com os consumidores internacionais convivendo cada vez mais com os produtos chineses. Há mais em comum entre os chineses e os americanos do que tanto a direita quanto a esquerda se sentem confortáveis em assumir. O que a gente sabe e pode afirmar é que o imperialismo é um fato histórico. O que fazer com essa informação fica aí no seu colo. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Não esquece também de entrar aqui no debate, dar sua opinião, porque vai ser muito interessante ver o que vocês vão discutir por aqui. E bom, se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.